Eduardo Campos. Pedimos, então, que suba ao palco o governador Eduardo Campos, o secretário de Comunicação de Santa Catarina, Nelson Santiago, o deputado Bornhauser, por gentileza, também o presidente da ADI Brasil, Amer Félix Ribeiro, Adriano Calil, diretor executivo da ADI Brasil, Margarete Cedras, da ADI da Bahia, e agradecemos também a presença de Marcelo Petrelli, presidente do Grupo RIC Santa Catarina, e Ivan Feitosa, presidente da SERP, claro, Pernambuco. Também convidamos o deputado federal Beto Albuquerque. Senhor presidente, com a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, governador. Nós temos a honra de recebê-lo aqui como nosso secretário Nelson Santiago de Santa Catarina, Margarete, nosso deputado Bornhauser, Adriano, fazer parte da mesa. Dizer para o senhor que hoje nós somos 187 jornais inscritos no nosso congresso, uma gama de 4 milhões de exemplares dia, 20 milhões de leitores pelo Brasil, perfazendo aí 10 estados brasileiros hoje. Eu aqui sorteio puramente todos os donos proprietários de jornais do Rio Grande do Sul e mais os outros 10 estados que complementam a nossa rede chamada ADI, dos jornais diários do interior do Brasil. É uma honra recebê-lo aqui, o pessoal está ansioso para falar com o senhor, a gente sabe dos compromissos, né? E o microfone é todo seu, é com o senhor. Obrigado. Bem, eu quero agradecer o convite. Eu sei que muitos dos senhores e senhoras estão já com passagem marcada, mas eu fico feliz de poder ter dado tempo, de poder vir aqui e dirigir algumas palavras para um conjunto tão importante da imprensa brasileira. Primeiro, dizer da nossa convicção de que a luta que fizemos pela construção da democracia no Brasil foi fundamental para que a gente pudesse ter uma imprensa livre, uma imprensa sem tutelas, para que possamos garantir a mais ampla liberdade de expressão nesse país. Quem conheceu de perto a realidade de um país sem democracia sabe o quanto nós temos que valorizar a democracia e a liberdade de expressão. Depois dizer da convicção que tenho, da importância da imprensa regional, do papel que quase 400 jornais diários do interior do Brasil têm, um papel estratégico de manter a identidade cultural de diversas realidades do nosso país, de expressar um espaço para o debate sobre temas globais, nacionais, regionais e locais, tão importantes para que possamos animar a participação cada vez maior e desejada da juventude, que muitas vezes tem, claro, acesso às mídias digitais, mas que tem nos jornais impressos e em meio digital também a oportunidade de tomar conhecimento de temas importantes que podem ser temas dos mais variados campos do conhecimento, da realidade do nosso país. Não tem sido fácil para a mídia do mundo inteiro, sobretudo para a mídia impressa, ultrapassar os últimos anos que vivemos transformações muito importantes na plataforma de comunicação e que tem sido um grande desafio para grandes jornais do mundo, de países muito ricos. Avaliemos o que tem sido o desafio para a imprensa do interior do Brasil. Claro que nós tivemos
nos últimos anos no Brasil, o fato do Brasil ter acumulado a democracia, tão importante para a mídia, acumulado a estabilidade econômica e, na sequência, um processo de inclusão social que levou a muitas pessoas terem o direito de ser assinantes dos jornais, de poder adquirir mais no comércio, de movimentar a economia, que terminou por favorecer também todo o braço comercial da comunicação, da ampliação do espaço da publicidade. Mas um outro passo importante, em que os senhores são testemunha, é que também esse processo de acúmulo de acertos no Brasil permitiu que o governo federal acompanhasse a medida que alguns governos estaduais tomaram, entre eles eu como governador, por 2 vezes de Pernambuco fiz, que é a gente prestigiar a imprensa do interior dos nossos estados. E o governo do presidente Lula soube efetivamente democratizar o acesso e a oportunidade à mídia diária do interior, uma medida que, ao meu ver, correta, que ajuda e ajudou a muitos jornais, a muitos periódicos que têm muitos anos na estrada, muitos anos sendo produzidos, pudesse sobreviver a toda essa concorrência e desafio com as mídias digitais. E acho que é fundamental que possamos garantir, de um lado, que o Brasil volte a ter crescimento econômico. O caminho que o Brasil tomou nos últimos anos, de baixo crescimento, menor crescimento da história republicana, de termos, de um lado, a retomada da inflação, sobretudo nos itens que compõem de forma mais expressiva a cesta de compras da classe trabalhadora, dos mais pobres no Brasil. E também a retomada de um juro real, que é o mais alto juro real para países do porte do Brasil. Esse é um cenário que, se ele perdura, nós vamos ver derreter muitas conquistas que tivemos nos últimos anos e afetar sobremaneira a economia do interior do Brasil. E é o poder de compra da sociedade brasileira, reduzindo o consumo pelo processo inflacionário, pelo alto endividamento das famílias, pelo comprometimento da renda familiar com o pagamento dos juros e, na sequência, comprometendo a produção industrial e a própria atividade econômica. Nós precisamos fazer essa roda rodar ao contrário. Nós precisamos de um choque de confiança na sociedade e, sobretudo, nos agentes econômicos, retomando a confiança numa narrativa de longo prazo de responsabilidade da condução macroeconômica, de possibilidade de animarmos os investidores brasileiros e estrangeiros em setores estratégicos para a composição do nosso investimento e, desta forma, com o controle da inflação, proteger o consumo, proteger os empregos e podermos voltar a ver o Brasil crescendo num outro ritmo diferente deste que estamos vivendo. Se compararmos o crescimento do Brasil entre os anos 2000 e 2010 com o resto do mundo e com a América Latina, vamos ver que o Brasil andou em linha com o que aconteceu na América Latina e andou em linha com o que aconteceu no resto do mundo. Mas nos últimos 3 anos, nós estamos crescendo abaixo, quase a metade do que cresce a América Latina e quase a metade do que cresce o mundo. Sinal que temos um dever de casa pela frente, que é exatamente este que eu falava há pouco. A retomada da confiança é tão ou mais importante do que corrigir, do que uma agenda macroeconômica de retomada da estabilidade. Mas, ao tempo que temos, infelizmente, que cuidar de uma agenda da estabilidade, assunto que já estava superado na vida brasileira, é fundamental termos, do outro lado, a agenda do desenvolvimento. E essa agenda do desenvolvimento tem que ter um olhar na qualidade de vida das pessoas e tem que ter um olhar na produtividade da economia brasileira. Esse olhar na qualidade de vida e na produtividade da economia nos leva à forte convicção de que é fundamental um esforço nacional em torno da qualidade na educação pública.
Enquanto tivermos um fosso entre a escola pública e a escola privada nesse país, nós vamos estar reproduzindo gerações de desiguais, gerações com desequilíbrios sociais tão graves quanto os que herdamos das gerações passadas. Para isso, é insuficiente os recursos que o Brasil coloca hoje no Fundo de Desenvolvimento da Educação, para toda a educação fundamental, desde a educação infantil até o ensino médio. O Brasil coloca nada mais do que 11 bilhões de reais no Fundeb, algo insuficiente para quem tem o desafio educacional que o Brasil tem nesse momento. Um outro grande desafio nacional, sem sombra de dúvidas, é o desafio reclamado pela sociedade no meio da rua o ano passado, nas redes onde a gente acessa, no mundo das mídias sociais, que é o desafio da saúde pública. O Brasil, enquanto governo federal, se distanciou dessa agenda. Em 1988, quando consagramos na Constituição o Sistema Único de Saúde como um grande sonho brasileiro, a União colocava 85% do que arrecadava, do que custava a saúde, 85% era custeado pela União. Cerca de 80% do pessoal que trabalhava na saúde pública tinha vínculo com o governo federal. Hoje, a União coloca 45% do financiamento da saúde pública, colapsando completamente a possibilidade de termos um sistema único de saúde, que não só aposte na saúde antes de cuidar da doença, que faça e divulgue as grandes linhas de uma educação para a saúde, mas, ao mesmo tempo, fortaleça a ação básica, fortaleça linhas de cuidado tão elementares como a linha de cuidado materno-infantil. O Brasil assiste no noticiário dos jornais, das rádios, da TV, na internet, de forma constrangida. Mães muito jovens, tendo filhos nas calçadas das maternidades de cidades ricas. O Brasil não pode, efetivamente, fechar os olhos a essa realidade tão dura na vida de tantas pessoas. Todo esse conjunto de preocupação, da construção de um ambiente macroeconômico diferente, dos desafios da educação, da saúde e da segurança pública, um desafio que tem tudo a ver com o tráfico de droga, que tem tudo a ver com a chegada ao Brasil da pasta básica da cocaína, que entra por fronteiras desguarnecidas, onde a Polícia Federal, reduzida em 3.000 homens nos últimos 3 anos, já não consegue cumprir o seu papel institucional. E nós ficamos vendo nas cidades, noticiando na imprensa do interior, a escalada da violência, como cidades de 50, de 100, de 200 mil habitantes, vivendo as mesmas mazelas das grandes metrópoles brasileiras, com as pessoas com medo de ir à missa, de ir a um culto, de ir à escola, de visitar um parente, de poder sair de noite para visitar um amigo. E nós sabemos que o Brasil deve à cidadania brasileira um sistema único de segurança pública, onde governo federal, governos estaduais e municipais não fiquem um jogando a culpa no outro, mas todos se sintam responsáveis de vencer a escalada dura da violência que hoje tira o sossego de milhões de brasileiros e brasileiras em todos os 4 cantos desse país. Para fazer tudo isso, é fundamental a participação da população, é fundamental a informação de qualidade, é fundamental a divulgação das mazelas do Brasil e das coisas boas do Brasil. É fundamental que as regiões do Brasil apresentem ao Brasil, que concentra o poder, muitas vezes aqui em Brasília, muitas vezes nos estados mais ricos da federação, o cotidiano tão rico, tão desafiador e tão bonito de várias áreas desse país, que tem feito com tanto esforço, com muita seriedade, com muito respeito aos outros, o seu dever de casa. Tem no Brasil muita gente fazendo a sua parte, se acordando cedo, trabalhando muito, pagando seus tributos, gerando emprego, gerando oportunidade e produzindo. O que o Brasil precisa é, sobretudo, da compreensão, que não vamos ter esse ano mais uma eleição para disputar projetos, programas e promessas só. Estamos numa eleição que fala de um fim de um ciclo,
do início de um outro ciclo, de um momento em que a humanidade sai da maior crise do sistema capitalista global. Essa crise se deu no centro do capitalismo financeiro, varreu empregos, varreu milhares e trilhões de dólares e fez com que os grandes blocos econômicos do mundo, as grandes nações, refletissem sobre essa crise e fizessem dela uma oportunidade para saírem fortalecidos desse processo duro que vive a humanidade nesses últimos 5 anos. A China reviu seu plano decenal, a China fez uma inversão no seu governo, mudou o governo, reviu a forma como fazia o desenvolvimento rural e o desenvolvimento urbano, focou determinadas cadeias produtivas, olhou para a questão das energias renováveis. Nós vimos o mundo árabe passar pelas mudanças que passou, assistimos mais de 12 governos mudarem na Europa, assistimos os Estados Unidos da América ter que rever a sua matriz energética e buscar novas fontes de energia mais barata do que o petróleo para os Estados Unidos, pelas razões todas que os senhores conhecem. Foram buscar as fábricas que haviam exportado para o exterior, refizeram toda a sua compreensão sobre o desenvolvimento nesse século. Os países vizinhos do Brasil estão fazendo a União do Pacífico, fazendo tratativas comerciais diretas com os grandes blocos econômicos. E o Brasil não pode ficar aqui no debate nós e eles, no debate destrutivo entre forças políticas que já legaram coisas boas ao Brasil, mas que, infelizmente, não estão, nesse momento, permitindo que o Brasil se una e se reúna em torno de uma agenda renovadora, inovadora, que comece pelas práticas políticas. É insuportável esse país segurar da onde vocês vêm, da onde vocês militam na imprensa, esse arranjo político que está aqui em Brasília. É fundamental para que o Brasil respire, para que o Brasil melhore, para que o Brasil se renove, que muitos que estão aqui hoje possam fazer parte da oposição e deixem que as novas práticas políticas possam gerar um Estado muito mais capaz, muito mais eficiente, menos patrimonialista, sem fisiologismo, sem corrupção, mostrar que é possível governar o Brasil com os bons, com os sérios, com os que acreditam num sonho de legar às futuras gerações um Brasil muito mais generoso do que o Brasil em que nascemos e o Brasil que vivemos. Isso é possível, desde que possamos fazer um debate qualificado, e é fundamental que esse debate qualificado respeite a imprensa qualificada do Brasil, respeite o espaço que os senhores produzem com grande esforço, com a ajuda de tantos colaboradores, para fazer um debate sobre o que interessa. Não é o debate que coloca medo para lá ou para cá, que faz o libelo acusatório sobre A ou B, mas é o debate que pensa o que é que nós vamos fazer para termos a educação integral no Brasil como um direito dos mais pobres, da classe média, dos que precisam levar seus filhos a uma escola para entregar a eles a grande herança que nós podemos deixar para um filho, que é a sua educação. O que é que nós vamos poder fazer por esse país para que ele tenha energia renovável, para não parar o Brasil? O que é que nós vamos fazer para dar transparências às contas públicas, para que o país saiba quanto é que custa a Bolsa Família no Brasil? 14 milhões de brasileiros pobres que precisam, que conquistaram isso com a sua militância, com o seu voto, com a sua participação, custa 21 milhões de reais. Mas o Brasil precisa saber com a mesma transparência quanto custa o subsídio aos juros das grandes empresas pelos bancos oficiais brasileiros, para que a gente, à hora de fazer a opção de ter 21 bilhões de Bolsa Família e 45 bilhões de subsídio aos juros, a gente saiba exatamente qual é a opção que estamos fazendo. É fundamental, portanto, que aqui possamos prestar a nossa homenagem aos que resistem e militam para que o Brasil possa ter tantos periódicos, todo dia de manhã bem cedo, levando informação ao Brasil e, sobretudo, uma mensagem, a mensagem de esperança do povo brasileiro no futuro dessa nação. Não interessa ao bom futuro do Brasil o desânimo, a descrença, a desesperança. O Brasil precisa somar a coragem que o nosso povo tem para sobreviver a tantos desafios no seu cotidiano, para ficar, muitas vezes, horas e horas no transporte coletivo,
Tem cidades brasileiras cujos trabalhadores e trabalhadoras estão passando o dobro do tempo que tem de férias dentro de um transporte coletivo sem qualidade. É, com certeza, um ambiente inóspito à saúde de tantas pessoas que estão produzindo a riqueza do país no seu dia a dia. Nós precisamos animar o Brasil em torno de um debate consequente, porque o desânimo não haverá de construir um Brasil diferente do que temos. O que vai construir um Brasil diferente do que temos é a participação da sociedade no intenso debate, num debate que possa aliar a coragem do nosso povo, a esperança que precisamos acender na cabeça e no coração da nossa gente, que o Brasil vai ser melhor no futuro. E vai ser porque o povo brasileiro já tomou uma decisão. O povo brasileiro vai fazer a mudança. O Gilberto Gil tem uma música que diz num estrofe muito bonito. Ele diz que o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. A primeira estrofe, o povo já sabe, é que o povo quer mudança. A segunda é que o povo não sabe ainda o nome, o número e as ideias de quem vai mudar o Brasil. E quem vai mudar o Brasil é a unidade do povo brasileiro. Eu creio nisso e creio no importante trabalho que todos os dias vocês fazem para levar o ânimo à casa dos brasileiros e a crença de que cada brasileiro que lê os jornais que vocês fazem tem esse ano um grande papel. É fazer o Brasil mudar, mas mudar para melhor. Muito obrigado. Valeu, governador. Governador, nós pedimos a sua gentileza para que façamos uma foto com os presidentes das ADIs dos estados agora. Por gentileza.